Amigos e amigas da comunidade Paz e Bem, é um grande prazer estar aqui com vocês nesse dia 14 de junho, iniciando mais uma semana onde continuamos a cultivar paz, bem, a partir do cuidado, da acolhida, do diálogo e da defesa de direitos do nosso povo. Reconhecendo o caminho também das nossas justiças coletivas como um espaço de aprendizagem sobre a vida. E nesse mergulho que nós damos à vida, eu quero começar a refletir o nosso dia de hoje com o querido Murilo Mendes, nesse livro de 1944, Metamorfoses, As Metamorfoses, onde o Murilo Mendes escreveu uma poesia que sempre me foi muito especial. E nesse tempo, toma contornos de extrema importância. O poeta futuro. O poeta futuro já se encontra no meio de vós. Ele nasceu da terra, preparada por gerações de sensuais e de místicos. Surgiu do universo em crise, do massacre entre irmãos, encerrando no espírito épocas superpostas. O homem, sereno, a síntese de todas as raças, o portador da vida. Sai de tanta luta e negação e do sangue espremido. O poeta futuro já vive no meio de vós, e não o pressentis. Ele manifesta o equilíbrio de múltiplas direções e não permitirá que algo se perca. Não acabará de apagar o pavio que ainda fumega, transformando o aço da sua espada em penas que escreverão poemas consoladores. O poeta futuro apontará o inferno aos geradores da guerra e aos que asfixiam, órfãos e operários. Em busca do poeta futuro, eu olho para a comunidade Paz e Bem e eu vejo todos. O poeta futuro somos nós mesmos. O Papa Francisco nos chama de artesãos do amanhã, que são os poetas sociais, como ele diz. E nessa percepção que o Papa Francisco nos coloca, é essencial isso, né? Porque eu acho bonito nós crermos que a construção, a confecção da nossa espiritualidade é lutar poeticamente. Porque a poesia, a estética, portanto, a beleza, a profundidade, ela é fundamental quando as lideranças de um povo, as lideranças que nos massacram enquanto somos comandados por elas, que é o caso da presidência da República, no cargo um genocida, ou em outros tantos cargos distribuídos no poder político e até no meio de nós, no meio da sociedade, com o povo, tantos exterminadores da nossa realidade, a poesia, a beleza, ela é fundamental para a gente propor e construir o novo, ou retomar o caminho perdido. E o Papa Francisco nos lembra, quando ele fala com os movimentos populares, exatamente isso. Porque esses poetas sociais, os movimentos populares, não estão sempre, não reclamam apenas a realidade, mas eles fundamentalmente criam uma outra realidade. Criando trabalho, são construtores de casas, são produtores de alimento, sobretudo para os descartados no mercado global. E isso é fundamental para que a gente compreenda. Nós não caímos no mundo da reflexão líquida, da espiritualidade de mercado, da forma fácil de vender um padrão comportamental dessas psicologias baratas. Mas cada um e cada uma, com sua história, é um testemunho de uma prática militante de paz e de bem, baseada nos valores, no estudo, na compreensão da realidade. Ou seja, cada uma cultiva a espiritualidade libertadora a partir da percepção que a espiritualidade libertadora é aquela que coloca a vida no centro, que defende, promove a vida. Não é maniqueísta com alguns grupos, indivíduos que usam a defesa da vida a partir dos seus interesses políticos. É assim a perseguição que sofrem as mulheres pelo direito, né, ao aborto, que não é o direito à morte de um feto, mas que, na verdade, é o direito das mulheres pararem de morrer
sobretudo num sistema de público que poderia estar garantindo essa defesa das mulheres, que são milhares de mulheres que morrem. Ou seja, a comunidade Paz e Bem, a espiritualidade libertadora que cultivamos coletivamente aqui, coloca no centro a oposição ao espírito da morte, né? E a tudo que está ligado a esse sistema de morte, seja a morte existencial, seja a morte social, seja a morte biológica. Ou seja, o oposto da espiritualidade, do espírito, não é o corpo, mas a morte. A nossa, porque hoje habita no coração de todo poeta social, a Kathleen, que faleceu junto com a sua filha, vítima do extermínio do Estado contra a população preta, elas foram assassinadas pelo poder dominador. Um poder dominador que habita as espiritualidades de morte. A procissão da morte que teve pelos motociclistas junto ao presidente genocida nesse sábado é o poder dominador. E a espiritualidade libertadora, ela busca o contrário, realmar as relações. Ela busca, a partir da alma, e eu gosto desse realmar do Papa Francisco, porque ele está ligado justamente a essa compreensão de que damos nova vida, damos um novo realce nos contornos da existência de cada um e cada uma. Assim sendo, buscamos uma espiritualidade que resgate a dignidade de viver. Por isso, eu gosto do que aquele conhecido filósofo, pensador, Blaise Pascal diz, né? Eis o que é a fé. Deus sensível ao coração e não à razão. Portanto, é o que o nosso querido Boaventura de Souza Santos falava. É necessário corazonar. E corazonar é a gente ir ao coração das coisas. E o coração das coisas é construir a relação a partir dos sentimentos das comunidades e dos povos. A espiritualidade libertadora, então, ela não é uma tese, não é um argumento que a gente organiza no saber e aplica como um método. A espiritualidade, ela está na relação do povo com sua história, porque ali é vida, porque ali são relações de vida, e nisso há as potencialidades de construção da sua libertação diante desse sistema, da materialidade do sistema de morte. Por isso, quando nós alimentamos a espiritualidade libertadora, nós sempre buscamos cultivar uma cosmologia planetária, ou seja, uma visão de mundo planetária, que não seja só fixada em nós enquanto humanos, não seja só fixada no sistema econômico, não seja só fixada no sistema político, mas que ela atravesse outras formas de existir. Ela é ecológica, ela é ecocêntrica, né, que prevê todas as vidas em seu ciclo, né? Porque a vida, no seu ciclo, também exige a morte de cada um e cada uma, faz parte do nosso ciclo. Então, queria até comentar 3 elementos disso. O primeiro elemento é isso: a espiritualidade, ela não é linear, né? Ela não existe uma relação de nível profundo entre causa e efeito na espiritualidade. Não tem isso. O que existe é uma teia simultânea, permanente de relações globais, né? É isso que cultiva a espiritualidade. E por isso é tão bonito e tão necessário o pluralismo religioso na vivência da espiritualidade libertadora. O pluralismo, ele é encontro, ele é teia simultânea, permanente de relações. E isso nos alimenta, cada um individualmente e coletivamente, nossas perspectivas e nossas formas de ser. Eu acho profundamente bonito isso, porque é um fundamento de construir a espiritualidade libertadora. Uma segunda coisa seria a dinâmica. O que é a dinâmica, né? Todas as partes de um sistema estão em permanente movimento sempre. Então, o que há de bonito nesse movimento da espiritualidade libertadora é a capacidade de adaptação e equilíbrio dinâmico entre as forças, entre as formas de ser. Então, isso é muito difícil para nós hoje perceber, porque nós não percebemos nas culturas dos nossos locais. E é tão importante e necessário a espiritualidade do nosso povo a partir da cultura popular, do saber cultural popular, do território, do chão da realidade onde nós estamos. Essa é uma dinâmica importantíssima. E eu digo isso por quê? Porque tem uma perspectiva fundamental
que é o encontro do povo com suas histórias e, a partir da ancestralidade da sua história, a retomada de um caminho dinâmico de equilíbrio com a sua vida. A gente precisa buscar o equilíbrio e o equilíbrio se busca nessa capacidade de adaptarmos ao equilíbrio mútuo entre todos. E, por fim, eu acho que o caráter cíclico, né? Ou seja, não é linear, mas existe um caráter cíclico dela, porque nós vivemos aí uma degradação humana e a morte de cada um. E isso pertence à vida nossa. Portanto, é reconhecer que a vida tem seus momentos na história e nós precisamos experienciar os processos da vida e reconhecer que a gente está passando por um processo da vida coletiva e individualmente. Eu acho que é muito importante isso, porque enquanto eu falo para o nosso pequeno grupo da comunidade Paz e Bem aqui, que se espalha por todo o país, também se espalha pelo país com milhões de seguidores, caminhos espiritualizantes, coisas terríveis que colocam a espiritualidade como um objeto que você adquire numa prateleira. Vi histórias como, por exemplo, casos de pessoas que começam a falar que estão num caminho espiritual, numa busca por si só, e no final desse caminho espiritual acabam falando que perderam peso, que estão melhor com o seu corpo, e que tem aqui o comprimido que tomaram durante esses dias do caminho espiritual. Isso é mercado. Isso é os vendilhões do templo numa leitura cristã, isto é, a deturpação da espiritualidade como processo da vida. Portanto, fazer espiritualidade hoje, habitar em nós e habitar nas nossas comunidades, é um desafio. E seremos nós as pessoas que estão abertas para essa dimensão de cuidar da espiritualidade cada vez mais a nível cósmico. Ou seja, entendermos a espiritualidade como uma relação com o planeta como um todo, e não só a partir dos nossos interesses, como temos visto em tantos templos religiosos por aí. Interesses comerciais, de consumo, de prosperidade pessoal. Precisamos nos desgarrar dessa lógica e construirmos espiritualidades cada vez mais posicionadas para a construção de uma vida plena para todos. E eu gostaria, se me permitem, refletir com vocês a partir de uma poesia que me moveu muito, do grande Mauro Iazzi, um grande pensador, e que ele escreveu uma poesia há um tempo chamado Uma Razão a Mais para Ser Anticapitalista. E há uma profunda espiritualidade nesse texto, porque é um amor e um cuidado pelo outro que nos faz sermos todos em busca de uma vida melhor, no caso dessa poesia, anticapitalistas. E isso tem a ver com o caminho da espiritualidade coletiva, buscarmos motivos para cuidarmos cada vez mais uns dos outros. E cuidando uns dos outros, confeccionarmos essa teia coletiva chamada espiritualidade libertadora. Não dá para viver uma espiritualidade libertadora sozinho, em preces, em orações, em desejos para o outro que esteja bem. A espiritualidade libertadora exige um chão para que a gente se assente e construa, confeccione, a partir dos diversos saberes, essa teia de resistência coletiva. E, portanto, eu quero colocar aqui para vocês essa poesia para que nos inspire nessa semana. Uma razão a mais para ser anticapitalista. Te amo e odeio tudo que te deixa triste. Se o mundo, com seus horários e famílias e fábricas e latifúndios e missas e classes sociais, dores e mais-valias, e meninas com hematomas, no lugar de sua alegria insistir em te deixar triste, apertando sua alma com suas garras geladas, teremos então que mudar o mundo. Nenhum sistema que não é capaz de abraçar com carinho a mulher, o homem, aqui eu coloco, que amo, e acolher generosamente minha amada, meu amado, a classe é digno de existir. Está então decidido. Vamos mudar o mundo, transformá-lo da pedra em espelho, para que cada um, enfim, se reconheça, para que o trabalho não seja um meio de vida, para que a morte não seja o que mais a vida abriga, para que o amor não seja uma exceção. Façamos agora uma grande e apaixonada revolução. Mauro Iazzi. Essa poesia o grande comunista Mauro Iazzi, ela é um profundo suspiro à espiritualidade libertadora.
Cultivemos coletivamente nossos sonhos. Não coloquemos a espiritualidade num exercício espiritual solitário, mas do indivíduo ela constitua o coletivo, e que ela não seja um item de supermercado, que ela seja um profundo mergulho na nossa experiência coletiva e individual em busca de um bem viver, como dizia os nossos povos ameríndios, os povos indígenas da América Latina. Construamos o bem viver a partir das espiritualidades libertadoras, ouvindo os povos e suas lutas, conectando nossa subjetividade a essa confecção coletiva de Brasis plurais, porque é necessário, existe e está aí presente para nós construirmos. Queridos amigos e amigas, paz e bem, uma boa semana a todos, e que as espiritualidades libertadoras emanem a partir das práticas coletivas de um novo mundo. Até a próxima.